Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai bater um papo bem direto sobre uma verdade fundamental e, vamos ser sinceros, um pouquinho desconfortável sobre a natureza humana. O fato é o seguinte: os nossos cérebros simplesmente não vieram programados de fábrica para lidar com dinheiro de forma racional. Pois é, o tempo todo as nossas emoções e aqueles pequenos atalhos mentais que criamos no dia a dia acabam nos desviando totalmente da lógica, justamente quando o assunto é o nosso próprio bolso e o nosso bem-estar financeiro. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Fica aí a grande dúvida: por que será que nós, seres humanos, lidamos tão mal com o dinheiro, hein? Por que decisões que deveriam ser puramente matemáticas, frias e baseadas em dados, acabam se tornando uma verdadeira montanha-russa de emoções e de erros de julgamento? A resposta para esse mistério está todinha na maneira como a nossa mente processa a realidade financeira. E, claro, nas ilusões de valor que nos cercam constantemente. E para entender esse paradoxo de verdade, a gente precisa olhar para uma frase fantástica: a riqueza é o dinheiro não gasto. Nós somos incrivelmente previsíveis e agimos de forma muito irracional, justamente porque focamos toda a nossa atenção naquilo que as pessoas gastam. É o chamado consumo visível. A gente acaba esquecendo completamente que a verdadeira construção de riqueza é, na verdade, algo totalmente invisível. O que salta aos olhos são os carros do ano e as casas luxuosas, mas ninguém sai por aí pendurando o extrato da conta bancária ou o saldo dos fundos de investimento na parede, não é mesmo? E para guiar a nossa conversa hoje e clarear essas ideias, a gente vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, a ilusão do valor. Depois, vamos dar uma olhada nas armadilhas mentais financeiras. Em terceiro, entender por que a verdadeira riqueza é invisível. Em seguida, a diferença gigantesca entre ficar rico e continuar rico. E, para fechar com chave de ouro, as estratégias para decisões racionais que podemos aplicar na prática. Começando então pela nossa seção número 1, a ilusão do valor. Afinal, como a gente determina o valor de alguma coisa, e mais impressionante ainda, como esse valor é distorcido dentro da nossa própria cabeça? Vamos imaginar um pouco a clássica experiência de um cassino em Las Vegas. A verdade é que os cassinos são mestres absolutos. Eles aperfeiçoaram cientificamente a arte de abstrair o dinheiro. Quando entregamos uma nota de dinheiro real e recebemos um monte de fichas de plástico coloridas em troca, o nosso cérebro meio que desliga. Ele para de processar aquilo como recursos financeiros de verdade. Parece ficha de jogo de tabuleiro. Todo aquele ambiente anestesia a famosa dor do pagamento, facilitando perdas financeiras enormes que a gente jamais aceitaria, por exemplo, na fila da padaria ou do supermercado. E isso puxa a gente direto para uma falha enorme de pensamento: o famoso custo de oportunidade. Trocando em miúdos, é o verdadeiro sacrifício que fazemos ao escolher uma coisa no lugar de outra. Como o dinheiro se torna uma ideia muito abstrata, se resolvemos pedir aquele bife gourmet de US$ 30 no jantar, o cérebro foca instantaneamente só ali, no cheiro e no sabor delicioso da refeição. A mente não para um segundo para calcular que aqueles exatos US$ 30 eram justamente o valor que pagaria o ingresso para o show de uma banda favorita. Ou seja, as decisões de curtíssimo prazo acabam escondendo totalmente o que está sendo sacrificado lá na frente. Outro detalhe super curioso é como nós avaliamos tudo de forma relativa. Vamos pensar na seguinte cena: se for possível economizar US$ 500 em um laptop que custa 2.000, só que numa loja do outro lado da cidade, nossa, a maioria atravessa a cidade sorrindo de orelha a orelha. Mas, se esse mesmo desconto de US$ 500 for oferecido na compra de um carro zero de US$ 50.000, as pessoas recusam a viagem, acham que o esforço não compensa. A matemática prova que a quantia economizada é rigorosamente idêntica a US$ 500 na mão. O que muda de forma irracional é só a percepção de valor, totalmente distorcida pela âncora do preço total da compra. E isso nos leva muito naturalmente para a seção 2, as armadilhas mentais financeiras. Agora, o que é muito interessante de notar nesta parte é essa questão da contabilidade mental, que é uma das coisas mais fascinantes do comportamento humano diário que acabam dando um nó na nossa racionalidade. Na prática, criamos umas caixinhas invisíveis e muito rígidas na cabeça. A gente separa a conta do salário, a conta dos ganhos inesperados, a conta do lazer. Nós compartimentalizamos as finanças de um jeito completamente falso e bem perigoso. A realidade nua e crua é que todo o dinheiro é fungível, ou seja, totalmente intercambiável. US$ 1 ganho com suor e trabalho árduo vale exatamente o mesmo que US$ 1 ganho num sorteio ou no jogo. Mas a tendência é que as pessoas gastem esse dinheiro, que parece que veio fácil, com muito mais responsabilidade.
E essa separação invisível afeta diretamente a forma como sentimos a tal dor do pagamento, que é aquele desconforto psicológico real de ter que entregar dinheiro fisicamente. Para ilustrar bem isso, vamos comparar um casal numa lua de mel com tudo incluso lá no Caribe, que já quitou o pacote inteiro meses antes da viagem, com um outro casal que optou por pagar cada almoço, cada sorvete e cada passeio de barco bem ali, na hora do consumo. O primeiro casal desfruta da viagem numa boa, sem estresse nenhum, porque a conta já é passada. O segundo casal, por outro lado, sente uma pontadinha de estresse a cada vez que abre a carteira. O método e o momento do pagamento alteram completamente a satisfação da experiência inteira, mesmo que no fim das contas o custo total seja exatamente o mesmo. E falando em irracionalidade, não tem absolutamente nada que desative mais a nossa lógica do que a palavrinha grátis. O fascínio irracional por levar algo a custo zero é uma coisa avassaladora. Existem experimentos super rigorosos mostrando que quando as pessoas precisam escolher entre um bombom de luxo com um super desconto e um chocolate bem comum, mas totalmente de graça, elas simplesmente ignoram a diferença de meros centavos que tornaria o bombom chique o melhor negócio indiscutível. Tudo isso só para pegar o chocolate inferior a custo zero. O grátis dá um verdadeiro curto-circuito na mente da gente, fazendo todo mundo esquecer do verdadeiro valor e da qualidade do que está sendo levado. Mudando um pouco a marcha das nossas escolhas diárias, chegamos à seção 3. A verdadeira riqueza é invisível. Deixando de lado os pequenos hábitos de consumo e entrando num território mais profundo sobre a formação de patrimônio, temos uma filosofia central. A frase diz o seguinte: se o dinheiro é gasto em coisas, acaba-se com as coisas e não com o dinheiro. O exemplo perfeito disso vem de 2009 com a cantora Rihanna. Ela quase foi à falência e acabou processando a própria equipe de consultoria financeira por má gestão. Só que a resposta do consultor no tribunal foi de uma honestidade brutal. Ele basicamente disse: era realmente necessário avisar a ela que se os recursos são gastos em coisas materiais, sobra apenas o material e não a riqueza? Fica a lição claríssima. Riqueza não é aquela vida de luxo que a gente ostenta. A verdadeira riqueza é exatamente aquele patrimônio que permanece não gasto, quietinho, blindado contra o ego e acumulando valor em silêncio ao longo dos anos. Vamos avançar aqui para ver como isso ganha proporções gigantescas. Olhem só este número na tela: 97%. É isso mesmo, 97% de toda a imensa riqueza do mega investidor Warren Buffett foi acumulada somente depois que ele completou 65 anos de idade. Apesar de ser um gênio que investe desde muito jovem, o ingrediente mágico que construiu a fortuna massiva dele não foram apenas algumas apostas brilhantes, mas sim a persistência do tempo. Essa é a força implacável e totalmente contraintuitiva dos juros compostos. Obter retornos formidáveis exige uma paciência extrema, que bate de frente com a nossa sede por recompensas instantâneas. O que nos leva perfeitamente para a seção 4, o contraste entre ficar rico e continuar rico. E isso aqui ilustra brilhantemente um ponto fundamental. Muita gente confunde, mas existe um abismo comportamental gigantesco entre o pico de curto prazo de fazer muito dinheiro e a disciplina emocional contínua que é exigida para manter isso tudo intacto. Ficar rico exige assumir riscos, ter uma dose cavalar de otimismo e colocar a cara à tapa no mercado. Continuar rico, por outro lado, pede habilidades diametralmente opostas. Requer cautela extrema, humildade, medo constante de perder o que já foi conquistado e até mesmo uma dose saudável de paranoia. São atitudes mentais completamente distintas. E é exatamente por não conseguir virar a chave de uma mentalidade para outra que é tão comum vermos fortunas gigantescas desmoronarem com o passar do tempo. Manter essa atitude conservadora e atenta é vital, porque o mercado financeiro é praticamente todo impulsionado por eventos de caula. A vasta maioria das empresas e dos investimentos acaba falhando ou, na melhor das hipóteses, empata. Mas olhem para este gráfico. Existe uma fatia incrivelmente minúscula, um punhado de empresas vencedoras, que representa em torno de 7% do mercado e que carrega nas costas a grande maioria dos lucros da Bolsa de Valores. A chave do sucesso não é tentar acertar 100% das vezes. A grande chave é sobreviver financeiramente, com resiliência, tempo suficiente no jogo para conseguir capturar o crescimento desses raríssimos, mas absurdamente lucrativos eventos de cauda. Só que, para sobreviver ao longo de tanto tempo, a gente precisa construir uma margem de erro gigantesca. Vamos pensar neste fato histórico impressionante da Segunda Guerra Mundial.
A Alemanha tinha uma frota inteira de tanques supermodernos na reserva, ali perto de Stalingrado, só aguardando a ordem para entrar em combate. Mas quando foram finalmente chamados, quase nenhum funcionou. O motivo? Camundongos do campo, ratinhos que pesam míseras 20 gramas, tinham se abrigado nos motores e roído as delicadas fiações elétricas de máquinas de aço de 25 toneladas. Eventos totalmente imprevisíveis acontecem o tempo todo. A lição é que qualquer planejamento, seja ele financeiro ou estratégico, que não possua uma margem de gordura generosa para o inusitado, já nasce caminhando direto para a ruína. E agora, entrando na nossa reta final, vamos para a seção 5, estratégias para decisões racionais. Então, o ponto crucial é o seguinte: como a gente consegue contornar as nossas inevitáveis fraquezas e criar sistemas de proteção que funcionem, mesmo com todas as limitações emocionais? É preciso entender que confiar única e exclusivamente na força de vontade para economizar é uma estratégia que não se sustenta. O cansaço, invariavelmente, vence a disciplina. Precisamos de sistemas práticos. Estratégias como a implementação de contratos de Ulisses, que significam criar barreiras e regras rígidas hoje, justamente para evitar as tentações de amanhã. Outra jogada fantástica é automatizar a poupança, tirar o dinheiro da frente, antes mesmo de ter a chance de gastar. E talvez o mais poderoso de todos, reenquadrar o papel da riqueza. Parar de ver o dinheiro só como um bilhete para comprar mais objetos e passar a vê-lo como uma ferramenta maravilhosa que serve para comprar tempo e liberdade de escolha. O que nos traz a nossa grande provocação final para fechar o raciocínio. Em um mundo que parece desenhado para sugar a nossa atenção e nosso capital sem parar, cada decisão conta muito. Toda vez que recursos estiverem prestes a ser gastos, a pergunta de ouro deveria ser: esse dinheiro está comprando mais coisas efêmeras ou está comprando o controle definitivo sobre o tempo? Inúmeros estudos mostram que a verdadeira felicidade de longo prazo não está ligada a uma renda absurda, mas sim ao sentimento profundo de ter o controle sobre o próprio destino. Então fica aqui o convite para uma bela reflexão sobre os hábitos diários e automáticos. O que as decisões financeiras de hoje estão realmente construindo lá para o futuro? Agradeço imensamente a companhia de quem acompanhou mais esta análise, e que essas ideias sirvam como uma excelente base para escolhas cada vez mais lúcidas e blindadas contra a nossa própria irracionalidade. Um grande abraço!